Ok, boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Vamos agradecer a Jesus, né, pelo momento, pelo estudo, e vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos no nosso grupo de estudo sistematizado do irmão Moacir. Nós estamos estudando a parte que fala de dupla vista, a partir da questão 450A, não é isso? Sobre a dupla vista, que vai de 447 até 454. O assunto do capítulo é Emancipação da Alma, é a segunda parte do Livro dos Espíritos. Bom, na pergunta 450, que foi no estudo anterior, né, foi perguntado o seguinte: a dupla vista é suscetível de desenvolver-se pelo exercício? A resposta foi sim. Do trabalho sempre resulta o progresso e a dissipação do véu que encobre as coisas. Ok. Eu acho que precisa ficar bem claro. Primeiro, é o que é dupla vista. Então, o que é dupla vista? Dupla vista, visão dupla, ver duas coisas ao mesmo tempo, né? A ideia é essa. Então, quem tem dupla vista, nesse sentido que a gente está estudando aqui, são as pessoas que veem o mundo material e o mundo espiritual ao mesmo tempo. Tá? Então, tem pessoas que estão no mundo físico, no mundo material, e conseguem ver coisas do mundo espiritual, que é o mundo invisível aos olhos comuns. Então, tem uma certa especialidade aí, porque não são todas as pessoas que veem. Então, essas pessoas que têm essa visão, foi classificada também como médiuns. Está na classificação de médiuns videntes, ou até de clarividentes. Tá? Então, a dupla vista é a capacidade que a pessoa tem de ver duas coisas, dois momentos, tanto o material quanto o espiritual. Então, a pergunta, ela é suscetível de desenvolver-se pelo exercício? Resposta, sim. Do trabalho sempre resulta o progresso e a dissipação do véu que encobre as coisas. Então, o que seria o exercício para desenvolver a dupla vista? Exercício de conhecimento da doutrina, exercício de meditação, de concentração, mas principalmente o exercício da elevação espiritual. Porque o nosso contato com o mundo espiritual, ele vai ser cada vez mais claro e mais amplo na medida que vamos nos espiritualizando. Para espiritualizar, nós temos que desmaterializar. Então, o que é o exercício de desenvolvimento de qualquer faculdade? No sentido mediúnico. Ou seja, no sentido de estar em contato mais próximo com a espiritualidade. É o exercício da desmaterialização. Qualquer um de nós que fosse desmaterializando gradativamente, a tendência é ter contato mais amplo, mais próximo do mundo espiritual. Né? Aí, na pergunta 450A, que é a nossa partir dela hoje, fala: esta faculdade tem qualquer ligação com a organização física? Resposta, completando o que eu estou falando, né? Incontestavelmente. O organismo influi para a sua existência. Há organismos que lhes são refratários. Então, é possível desenvolver? Sim. Ele não falou em tempo. Todas as faculdades serão desenvolvidas. Existe uma coisa que a gente chama de mediunidade natural, que é exatamente o desenvolvimento natural da mediunidade, exatamente quando nós vamos desmaterializando e automaticamente nos espiritualizando. Então, na medida que eu vou espiritualizando, eu vou melhorando e aproximando o meu contato com a espiritualidade. Aí, o que é espiritualizar? É começar a seguir o Evangelho, começar a seguir as orientações da doutrina, é começar a ter uma vida mais ligada à vida espiritual. Não é deixar de viver a vida física,
mas ter assim uma ligação mais ampla com a vida espiritual. A recomendação de Jesus é vigiai e orai. A oração nos coloca em contato com o mundo espiritual, eleva a nossa vibração. Então, a oração nesse sentido, ela é uma meditação mais profunda, uma meditação que vai levar a uma concentração mais ampla, e nós vamos nos ligar, então, mais amplamente e por mais tempo até à vida espiritual. Além disso, o que nós vamos percebendo e entendendo na vibração, na elevação, na oração, é preciso que na vigilância a gente cuide disso. Aí, na vigilância, para cuidar disso, nós vamos ter que evitar uma série de comportamentos que nos mantêm na baixa vibração da vida material. Esses são alguns dos recursos para a gente atingir isso. Então, ela é possível de desenvolver nesse sentido, de uma forma natural. O tempo, o que vai determinar é exatamente a nossa evolução, a rapidez ou não da nossa evolução. Como diz aqui, há organismos que são refratários. Então, de alguma forma, ele já está avisando que nós não vamos desenvolver isso de uma hora para outra, porque tem organismo que ainda não está preparado. Se nós temos algumas barreiras nessa área da visão espiritual, com certeza o nosso organismo vai recusar isso de alguma forma, até que o treinamento, a vontade, o desenvolvimento faça com que a gente vá ampliando em todos os sentidos, até atingir esse que tem as barreiras mais profundas. Ok, gente? Tudo bem? Entendido? Entendido. Tudo bem. Okay. Na 451, ele fala, por que é que a segunda vista, dupla vista e segunda vista é a mesma coisa, né? Por que é que a segunda vista parece hereditária em algumas famílias? Resposta. Por semelhança da organização, que se transmite como as outras qualidades físicas. Depois, a faculdade se desenvolve por uma espécie de educação, que também se transmite de um ao outro. É interessante isso aqui, porque como que a ciência chegou à conclusão que existe a hereditariedade? Depois de experiências, de experimentos, de observações científicas, chegaram à conclusão que numa família as pessoas têm tendências para ter determinados comportamentos e determinadas doenças, principalmente, né? E então, naquela mesma família, tem uma tendência. Se tem 8 pessoas na família e uma delas apresenta um câncer, então existe uma possibilidade de outras pessoas da família terem também, depois dessa conclusão científica. O que eles vão fazer? Eles vão estudar, pesquisar e cuidar até, chamar o cuidado dessa família para que as pessoas vejam isso com mais seriedade. Isso não é uma afirmação, porque existem famílias que várias pessoas têm a mesma doença, o mesmo comportamento, ou vivem a mesma situação, e outras não. Pode ter uma família que todos da família tenham uma determinada dificuldade nessa área, e uma pessoa só não tenha, e o contrário também. Quando chega nessa outra área aí que vai envolver a questão física, quer dizer, a hereditariedade é fato, está presente. Como que se explica a hereditariedade no sentido espiritual? Nós, espíritos, no Evangelho até explica bem, está no capítulo 14, né? Nós, espíritos, nós nos reunimos no plano espiritual em grupos por afinidade. Afinidade por tendência, por gosto e, às vezes, por necessidades. Então, as pessoas que praticam determinados erros, a tendência é elas se aproximarem no plano espiritual. As pessoas que têm uma determinada tendência, elas vão se agrupar no plano espiritual e vão fazer uma família espiritual,
que é uma família de espíritos que tem as mesmas tendências, os mesmos gostos, as mesmas necessidades às vezes. Então, numa família que tem alcoólatra, por exemplo, ela é resultado de uma família espiritual onde tinha um grupo de pessoas que eram alcoólatras e combinaram de renascer juntas aqui para se corrigirem. Essa família se formou lá por sintonia, por afinidade, né? Porque tem as mesmas tendências. Formou um grupo. Então, tem um grupinho lá no umbral. O que é? Qual a característica desse grupinho? Bom, esse grupinho aqui, a principal característica deles, além das características comuns, então, todos são espíritos, todos têm perispírito, todos vieram da Terra, todos têm alguma influência lá na Terra, então isso é geral. Mas, além disso, qual que é uma outra característica? Bom, eles têm uma tendência para o alcoolismo, têm alguma relação com o alcoolismo. Então, eles vão se reunir no mesmo ambiente por essa quantidade de afinidades coincidentes. Então, esse grupinho lá, ele forma uma família espiritual. Quando vai renascer, o grupo, há uma combinação, uma programação, esse grupo vai renascer aqui junto, numa mesma família também física. Aí vai ser família espiritual e família carnal. Os que vêm na frente trazem as características e as necessidades físicas de quem tem algum envolvimento na questão do alcoolismo e já trazem as tendências morais e algumas marcas físicas no perispírito, que são as marcas necessárias para a correção do vício. Os filhos, a tendência é os filhos virem do mesmo ambiente e terem as mesmas tendências, as mesmas marcas. Eles vão renascer. Então, quando um apresentar uma determinada doença, se a ciência determinou que essa doença é hereditária, eles vão investigar e vão ver que a maioria dos outros também tem a mesma doença. É isso que caracteriza a hereditariedade. Ela vai acontecer do ponto de vista físico e do ponto de vista espiritual. Suponhamos que essa família de espíritos ligados ao alcoolismo, que é uma das formas de romper as telas de proteção da percepção espiritual, eles vão renascer com essa tela rompida. Vou dar só um exemplo assim, para a gente entender a ideia. Eles vão renascer com essa tela rompida, ou seja, eles vão renascer com uma mediunidade, que vão chamar mediunidade de berço, mais uma mediunidade de expiação. Então, eles vão precisar ter algumas visões, algumas percepções do mundo espiritual, para que, através, inclusive, dessas visões, eles procurem soluções, procurem orientações, e, ao procurar as orientações, eles encontrem também soluções para o problema do vício. Então, uma das características do grupo vai ser ter essa visão do mundo espiritual com uma relativa facilidade, como tem uma visão muitos dos alcoólatras aqui, principalmente no estágio que está da carência da bebida, né? Quando ele está em... esqueci o nome. Mas quando ele está deixando a bebida, por exemplo, ou quando ele não está podendo, a questão da abstinência, né? Que fala que a pessoa está delirando, aí ela começa a ver uma série de coisas. Então, isso é uma evidência forçada e que ela está tendo essa segunda vista, ou dupla vista, de uma maneira totalmente alterada. Então, isso pode acontecer na família, principalmente com aqueles que continuarem no alcoolismo. Ficou claro isso, gente? Ou não? Sim, então, para mim está claro. Tá. Sim. Então, o que vai ser? Ô, Valdir, Oi. se a família toda vem com a tendência de ter uma doença que é da genética, mas se alguém da família resolver a procurar uma qualidade de vida, fazer exercício físico, a procurar tudo que tem, através até do estudo científico, para a pessoa não
ter esse problema que já vem da genética. Há a possibilidade dela não adquirir a doença? Ó, isso aí vai ser de acordo com a programação. A gente não pode dizer que sim, nem que não. Vai depender da programação. Porque pode ter uma programação para você se educar através de exercício físico, de educação moral e espiritual, e caso isso aconteça, você não vai desenvolver a doença, tá? Isso vai depender da programação espiritual. Ou seja, na educação física, na educação moral e na educação espiritual, se a doença não foi enraizada ainda fisicamente, se não houve nenhum prejuízo físico na encarnação passada, a ponto da pessoa chegar no plano espiritual como suicida inconsciente, ou seja, se não houve lesão ainda física, a marca do perispírito vai ser dissolvida através da educação, tá? A educação física, a educação moral, a educação espiritual. Agora, se a pessoa já tem a marca, a educação, a física, moral e espiritual, vai prepará-la para ela conviver melhor com a doença quando vier. Ou seja, a tendência, nesse caso, é a doença vir mais leve. Entendeu? Porque a pessoa se preparou, dissolveu muito da energia negativa que é resultado da encarnação passada, mas aí, nesse caso, ela vai passar por uma situação da doença, talvez na desencarnação. Ela vai precisar, dependendo da gravidade da doença, ela vai precisar dela para completar a desencarnação, ela vai completar o expurgo quando estiver aproximando a desencarnação. Então, tudo isso vai depender da programação espiritual, que a gente não tem acesso, a gente não sabe, certo? Mas, o que seria importante, então, nessa pergunta que você fez aí, importantíssimo, que a gente melhore o máximo possível, independente de saber se vai ter alguma coisa ou não no final. Porque a tendência é, quem melhorou tende a desencarnar melhor, mesmo que ainda seja com uma doença que já foi construída na encarnação passada e já está estabelecida. Então, ela vai acontecer, mas a convivência com a doença e a própria gravidade da doença vai ser mais leve, mais tranquila, e o próprio entendimento de quem se educou em todos os sentidos vai ser diferente e vai fazer com que a dor não seja tão grave, tão violenta, tão agressiva e tão revoltante, como é em muitos casos. O que já não vai acontecer, por exemplo, se houve a programação. Aí a pessoa programa para vir, chegar aqui, ela vai passar pela prova do vício. Mas a combinação é que ela passe pela prova e vença. Ou seja, ela não se permita viciar. Aí ela não se permitiu, porque antes da prova, ela vai ter a oportunidade de aprender alguma coisa, exatamente para ela vencer a prova. Mas, às vezes, a pessoa teve a oportunidade de aprender. Vamos imaginar que o aprendizado dela seria no Espiritismo, já desde a evangelização infantil. Aí, ou ela resistiu e não foi, e os pais também não deram muita importância, então ela acabou não indo. A primeira parte do aprendizado já passou. Aí, suponhamos que quando ela pegar um jeitinho, ela começa a fazer algum tipo de desenvolvimento para que, quando chegar a prova mesmo, ela pule essa prova, ou seja, ela não aceite, ela não continue o vício. Aí a tendência vai ser ela se curar e chegar no fim da vida tranquila. Quando desencarnar, ela não tem mais as características daquela doença, porque ela resolveu tudo trabalhando, se educando e ajudando os outros, inclusive. Então, o resultado final é sempre trabalhar para ajudar os outros, nos ajudando, trabalhar na nossa autoeducação, no nosso autoconhecimento. Isso é sempre mais vantajoso, independente de a gente saber ou não o que vai acontecer. Sim. Valdir, olha só, você está falando uma coisa que foi perfeito. Eu tenho um amigo, nós
todos aqui em casa, nós temos um amigo que é da infância dos meus irmãos, e ele é como irmão da gente, sabe? Então, o que acontece? A mãe dele era alcoólatra, e o filho dela, que é esse amigo nosso, também era alcoólatra. E o pai dele, só os três que tinham, pai, mãe e filho. A mãe e o filho alcoólatras. E o pai, sempre muito ali, tranquilo, muito na dele e tal, e ajudando a eles muito, uma pessoa muito bacana também. Não era alcoólatra, não. Ele não era alcoólatra, não bebia de jeito nenhum. Valdir, mas os dois alcoólatras, até que a Dona Maria morreu, porque devido à bebida mesmo, devido ao alcoolismo morreu. E esse nosso amigo, o Zé Raimundo, ele não curou, né? Porque é difícil de curar isso, né? Então, mas ele entrou no AA e não bebe mais. Mas estava à beira de acontecer alguma coisa também. E o senhor Joaquim, que é o pai do Zé Raimundo, ele não tinha nenhum problema. E o senhor Joaquim morreu de como é que chama? Cirrose. Morreu de cirrose, não bebia, nunca bebeu. Então, a gente vê a história espiritual, como que era. Porque, com certeza, o senhor Joaquim já tinha essa história antigamente. E, na verdade, mesmo ele não bebendo, mesmo ele estando ali ajudando a eles, ele tinha que passar por isso, porque ele já tinha danificado o perispírito dele. É o resgate final. Não é, né, Valdir? Isso. Pelo que você falou, a história foi certinha. Isso. Então, olha só, esse exemplo todo aí, para a gente ilustrar a questão da hereditariedade e falar da questão da hereditariedade na segunda vista. Tá? Então, todos os nossos comportamentos, todos os nossos dons, podemos dizer assim, todas as facilidades até, elas serão desenvolvidas no ambiente familiar. Ainda tem um outro detalhe importante. Por exemplo, ele fala assim, né? Por que é que a segunda vista parece herança hereditária, aliás, em algumas famílias? Então, por semelhança da organização, porque a organização física precisa ser igual, porque eles precisam passar pelas mesmas provas. Então, essa semelhança ela vai ser transmitida como as outras qualidades físicas, que aí é o exemplo que eu dei. Depois, a faculdade se desenvolve por uma espécie de educação, que também se transmite de um a outro. Então, quando tem alguém na família que tem evidência, mesmo que o outro não tenha, vamos dizer, a tendência, vamos dizer assim, na sua hereditariedade não esteja marcado isso, por algum problema, vamos dizer assim, físico, ou alguma doença, por exemplo, algum vício do passado que trouxe a necessidade, ela tem o desenvolvimento natural, que é a educação. Então, eu vejo a minha mãe tendo vidência, falando de vidência e clareando, explicando as coisas sobre a vidência dela. Independente de como seja, eu vou desenvolvendo isso de ouvir falar, de entender a respeito, de desenvolver uma certa curiosidade a respeito do assunto. Então, a gente vai desenvolvendo de uma forma educativa, né? Ou pela educação, e aí sim, ela pode acontecer até na mesma existência, de uma forma natural. Tá? Então, seriam as duas formas. Tem a questão da hereditariedade por causa da questão física, e poderia ser aparentemente hereditário pela questão espiritual, pela educação espiritual. Né? Eu digo aparentemente, porque para espírito não há hereditariedade desse sentido. Porque cada espírito tem as suas características pessoais, individuais e particulares. Ninguém herda problema moral do outro. Nós desenvolvemos as nossas qualidades ou defeitos morais de observar os outros, mas não porque o outro tem perto de nós. Certo? Então, uma pessoa que tem qualquer dificuldade
moral, ela não transmite isso. Não há hereditariedade disso. Há vamos dizer, um copiar disso ou uma manifestação de tendências das pessoas dentro do grupo familiar. Então, os espíritos que eram do mesmo grupo que tinha a tendência para agressividade, eles vão renascer juntos e pode ser que todos tenham as mesmas características de agressividade, mas aí ninguém herdou do outro. Vai ser chamado de hereditariedade porque a família toda tem, mas ninguém herdou de ninguém. Cada um desenvolveu o seu, cada um assumiu e aceitou o seu. E aí, por isso, cada um pode corrigir o seu de uma forma bem espontânea e de acordo com a vontade. Então, eu posso, tanto os vícios quanto os defeitos, eu posso me livrar deles independente do que a minha família é, por exemplo. Né? Então, sempre vai depender da individualidade. E tudo isso vai acontecer considerando a vontade e o desenvolvimento da vontade. Ok? 452. É exato que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? Resposta. A moléstia, a proximidade do perigo, uma grande comoção pode desenvolvê-la. Olha só, 3 circunstâncias, pelo menos. Moléstia. Dentro da moléstia, nós podemos colocar o avanço da idade. A idade, como é que fala? O aumento da idade é considerado um adoecimento, porque a pessoa que vai ficando mais idosa, ela vai caminhando mais para a morte, para a desencarnação, e isso oficialmente é considerado uma espécie de um adoecimento. Acontece que a velhice, a idade, ela vai enfraquecendo o físico. É natural isso, da própria idade mesmo. Então, a moléstia, outras moléstias que vão enfraquecendo o físico, vai deixando o físico mais, vamos dizer, mais leve, e automaticamente o espiritual vem à tona com mais facilidade, com mais intensidade. Isso com a moléstia. A proximidade do perigo também. E a grande comoção. Aí eu até lembrei que a gente está estudando na quarta-feira sobre o transe psíquico. Eu achei que tem tudo a ver com isso aqui. Eu defini assim, o transe, né? Definição de transe. A palavra transe é genericamente entendida como qualquer alteração no estado de consciência. Etimologicamente, no entanto, significa momento crítico, crise, lance. É um estado especial entre a vigília e o sono, que de alguma sorte abre as portas da subconsciência. Então, voltemos aqui. A moléstia, a proximidade do perigo e a grande comoção fazem exatamente isso. Tira a pessoa do estado que nós chamaríamos de normal. O que é o estado chamado normal? É quando a pessoa está totalmente alerta e atenta para a sua condição física. Quando ela não tem nenhuma moléstia, nenhuma situação, nenhuma dificuldade que impede a manifestação normal da própria consciência. Por exemplo, continuando o exemplo do alcoolismo, para a gente entender a questão da lei seca, por exemplo. Por que a lei seca existe, foi aprovada e é cada vez mais exigida? Porque uma pessoa alcoolizada, ela não está no seu estado de consciência normal. Ela perde um pouco da sua capacidade de percepção, ela perde o reflexo, então ela perde a sua normalidade física, a sua normalidade no sentido de captar as coisas. A questão do reflexo, por exemplo. Se uma pessoa não alcoolizada, normal,
ela demora 5 segundos para perceber uma coisa e tomar uma atitude, uma pessoa alcoolizada, ela vai demorar 10, 15. Uma pessoa doente, sob efeito de algum tipo de medicamento, pode acontecer a mesma coisa. Uma pessoa sob uma grande comoção, um acontecimento assim, totalmente fora do comum, vai acontecer a mesma coisa. A pessoa vai perder essa capacidade de reação imediata diante de uma situação. Ou seja, ela não vai perder, ela vai alterar e vai aumentar o tempo. Quando eu fiz um curso de segurança no trânsito, né? Eu esqueci o nome do curso. O curso é o seguinte: você treina, teoricamente, como ter reações diante do perigo. É um curso de direção defensiva. Então, eles ensinam como que funciona essa questão, por exemplo, da reação rápida, do reflexo. Eles não ensinam a ter reflexo, isso é de cada um. Mas o reflexo vai funcionar de acordo com o estado físico de cada um. Então, a pessoa vai estar no estado normal, totalmente lúcida, como disse aqui, ou em algum estado de transe, que vai desde um mínimo até um máximo, até um estado de sono profundo até. Então, o transe varia de acordo com isso, até chegar no sonambulismo, né? Então, eles falam o seguinte: eles ensinam você contar, por exemplo, se você está atrás de um caminhão na estrada e você quer medir a distância que você está a ponto de você ter uma atitude antes de bater, né? Eles falam o seguinte: quando o caminhão passar por um obstáculo, por exemplo, tem uma árvore na beira da estrada, o caminhão que você está atrás dele passou a árvore, você conta 71, 72. Se você terminar o 2 antes da árvore, é o seu tempo de reflexo. Tá? Se você terminar depois, significa que, se tiver um acidente, você não vai conseguir parar antes de atingir o caminhão ou o obstáculo. Certo? Então, isso é o ensinamento para a gente treinar para manter a distância, que seria chamada distância regulamentar. Então, isso é tipo a avaliação do reflexo. Isso vai variar de acordo com cada um. Tá? Mas esse é o tempo mínimo. Bom, diante dessa circunstância aqui de transe, isso vai acontecer também. Né? Então, o estado de moléstia, do perigo e grande comoção vai abrir a sua sensibilidade. Você vai levar um choque naquele momento ali, e neste momento do choque, você vai perceber algumas coisas do plano espiritual. Às vezes muito rapidamente, e às vezes mais intensamente, dependendo da situação, dependendo do momento, dependendo do lugar em que a pessoa esteja. Então, vai variar muito de acordo com isso. É comum que pessoas que estejam doentes digam que alguém que já morreu está lá. E aí, a maioria das vezes, é diagnosticado como aquela lesão da velhice, né? O pessoal fala que é a perturbação da velhice, e tem uma série de títulos isso aí, né? Mas a pessoa, às vezes, está vendo mesmo, porque ela está enfraquecida fisicamente, abriu a visão espiritual. Isso é a dupla vista. Tá? Isso acontece com a moléstia, com o perigo, com as grandes comoções. Aí continua assim: o corpo, às vezes, vem a achar-se num estado especial que faculta ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos carnais. Então, vai depender da condição do corpo naquele momento. Né? E algumas delas, né, são citadas anteriormente. Nas épocas de crises e de calamidades, as grandes emoções
todas as causas, enfim, de superexcitação do moral provocam, não raro, o desenvolvimento da dupla vista. Parece que a providência, quando um perigo nos ameaça, nos dá o meio de conjurá-lo. Todas as seitas e partidos perseguidos oferecem múltiplos exemplos desse fato. Como seria isso? Época de crise, de calamidade. Nós estamos vivendo uma época de crise mais intensa, né? Então, a pandemia, ela está desenvolvendo uma superexcitação, que é uma preocupação excessiva de muitas pessoas com a doença, com a morte, principalmente. Isso faz com que as pessoas andem mais preocupadas com isso, ou seja, mentalmente em atividade mais intensa, porque o pensar nessas coisas desenvolve alguma capacidade espiritual, mesmo que seja negativa, mas é espiritual, é invisível, e a pessoa fica moralmente acessível a tanto acesso da espiritualidade, inclusive inferior, quanto à percepção de coisas que estejam acontecendo. Porque ela está no estágio de uma espécie de transe. Ela está fora da sua condição normal. Então, eu tenho corpo, estou ligado ao corpo. Quando eu estou ligado ao corpo e vivendo naturalmente o corpo, eu estou mais próximo dele, vivendo as coisas que estão acontecendo à minha volta, que são visíveis e palpáveis. Mas quando tem uma calamidade qualquer, uma pandemia, um motivo de causar uma grande emoção, eu saio daquela condição, entro em transe. Ao entrar em transe, eu entro em contato com a vida espiritual que esteja em torno naquele momento em especial. E é aí que muita gente vê algumas coisas que pode parecer imaginação, por exemplo, que pode parecer criação da pessoa, pode parecer fascinação, pode parecer diagnosticar uma série de coisas. Mas, às vezes, a pessoa só viu alguma coisa do mundo espiritual e, às vezes, até passou rápido. Mas isso é uma forma de demonstrar, de utilizar, né, essa segunda vista. Se a gente aprendesse a ver isso com naturalidade, sem medo, sem aquele julgamento precipitado, às vezes, que as pessoas fazem, né? Você vê uma coisa, antes de você analisar se tem uma relação espiritual ou física, já faz logo um julgamento, já às vezes passa pela peneira, né? E conclui que é algum processo doentio. Outro dia eu vi uma pessoa falando que está com labirintite. Aí por que está com labirintite? Porque está tendo momentos assim que perde um pouquinho a lucidez física e entra um pouquinho na questão espiritual. Ou seja, dá uma viajadinha. A pessoa já deduziu que é uma doença, que é labirintite. Pode ser, mas pode não ser. Pode ser somente uma percepção espiritual. O que seria interessante a gente fazer, até para a gente entender isso e conviver melhor com isso, principalmente para quem tem com mais intensidade, é procurar analisar as situações. Todas as situações da vida, elas têm a sua naturalidade, têm a sua normalidade nesse sentido, e deveriam ser vistas dessa forma para não ficar parecendo que é sobrenatural. Essas coisas são naturais, mas não são comuns. Essa que é a diferença. O que é comum? O comum é diagnosticar tudo isso como loucura, como demência, por exemplo, especialmente na questão dos doentes, dos mais velhos, e uma série de outros títulos. Mas isso é mais comum. Mediunidade, o que nós chamamos de mediunidade, ou simplesmente essa percepção espiritual das coisas,
Isso deveria ser visto com a naturalidade que merece, porque não é sobrenatural, não é o que faz o maravilhoso, não é um fenômeno, é só um acontecimento que aquela pessoa tem maior acesso por causa da condição física, moral e espiritual dela. Seria só isso. Isso evitaria muitos outros problemas, porque aí a pessoa às vezes tem uma crise dessa, uma visão, uma percepção assim, ela já começa a imaginar uma série de outras coisas. Mesmo que ela não leve para o lado da doença, mas dificilmente leva para o lado positivo. Ou para o lado natural, simples. Realmente. Aí você tem uma visão rápida assim, de alguém morrendo, né? Aí você já deduz que a pessoa vai morrer, aquela pessoa já vira a figura de um parente seu, normalmente o parente que você não gostaria que morresse de jeito nenhum, e aí vai te causar um grande pavor, e aí vem a superexcitação, a superpreocupação, que vai te desencadear uma série de outros problemas, porque você não racionalizou um relâmpago que passou de um pensamento ou de uma percepção que teve. Então, a dupla vista vai caracterizar tudo isso aí. Ele fala aqui, né? Parece que a providência, quando um perigo nos ameaça, nos dá um meio de conjurá-lo, seria evitá-lo ou conviver com ele. Todas as seitas e partidos perseguidos oferecem múltiplos exemplos desse fato, que está relacionado na doutrina espírita, né? Classificado como uma das características da mediunidade de vidência. 453. As pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência de que a possuem? Resposta: nem sempre. Consideram isso coisa perfeitamente natural e muitos creem que, se cada um observasse o que se passa consigo, todos verificariam que são como eles. É claro que não é verdade assim também, né? Então, vejam bem. Primeira resposta. As pessoas dotadas de dupla vista, as pessoas que veem as coisas duplamente. Eu até cito sempre um exemplo da Teresa. Um dia foi num curso de passe, a gente estava falando sobre a aura, que tem a aura das plantas, dos minerais, dos vegetais, dos animais e dos homens em geral. A aura. A aura pode ser a manifestação do físico, pode ser do perispírito, pode ser do espírito. E ela vai variar de acordo com o pensamento de cada um, vai variar de acordo com que a pessoa esteja ou não doente, por exemplo, vai variar de acordo com o momento da pessoa. Então, no curso de passe, a gente estava explicando isso e eu mostrei lá um exemplo da aura das plantas. Aí ela falou assim, ué, mas não é assim, não? Ela falou, não é assim, não é todo mundo que vê assim, não. Ela achou que era. Ela vê, a maioria das vezes, segundo ela vê as plantas com aquela aura que eu, por exemplo, não vejo. Entenderam? Então, quando a pessoa tem essa dupla vista, e já é desde a infância, para ela pode ficar super natural. Mas para as pessoas que ficam sabendo, sem ver também, vão achar que isso pode ser um distúrbio, uma doença, uma coisa do demônio, vai depender da crença de cada um. Mas para a pessoa é natural. Então, algumas pessoas não têm consciência, quer dizer, nem sempre elas têm consciência que possuem essa faculdade, porque para elas já é normal. Elas consideram isso coisa perfeitamente natural e muitos creem que, se cada um observasse o que se passa consigo, todos verificariam que são como eles. Que pode ser uma característica de todos os tipos de mediunidade.
a pessoa achar que, se ela é médium, todo mundo pode ser também. E não é assim. Tem algumas coisas relacionadas, especialmente com a mediunidade, que só algumas pessoas têm. Não é porque é especial, porque é melhor, porque é pior. Não. É porque é diferente, vamos colocar assim. Todos têm necessidades naturais de passar por determinadas provas, provações e expiações. Somando tudo isso aí, cada um vai ter as características específicas de acordo com o que precisa passar, de acordo com o tipo de vida que vai levar. E aí vem essas faculdades. Então, elas foram classificadas assim para mostrar para nós, principalmente, a questão espiritual. Todos nós temos a questão espiritual. Todos nós somos espírito. Todos estamos aqui desenvolvendo a nossa espiritualidade. Nós estamos caminhando da treva para a luz, da materialidade para a espiritualidade, do que chamamos de mal para o bem. O mal seria a treva, a ignorância. A luz seria o conhecimento, o bem, a clareza. Todos estamos caminhando. Cada um está numa fase dessa caminhada. Então, de acordo com a fase que está, tem as características especiais de cada um, por causa da necessidade que tem de passar por isso ou aquilo ao longo dessa caminhada. Uma delas, que às vezes vem bem caracterizada, é a mediunidade. Mas vejam, a gente tem no cantinho, por exemplo, a gente tem vários médiuns, mas cada um tem as suas características especiais. Ninguém é igualzinho. Ninguém vai ter uma manifestação igualzinha ao outro. Então, o Nestor vai ter um tipo de manifestação, a Marília vai ter um outro tipo de manifestação, a Carminha vai ter um outro tipo de manifestação. Aí, cada um vai ter o seu tipo de manifestação de acordo com a necessidade de cada um, de acordo com a característica de cada um. Todos estão manifestando mediunidade. É mediunidade, mas com características diferenciadas. Então, aí vem até uma certa dificuldade. É que ninguém pode se comparar com o outro. Ah, por que o fulano é assim e o Beltrano é assado? É a característica de cada um. É o aprendizado de cada um. Por que um vê e o outro não vê? Por que um vê claramente e o outro vê só sombra? Só vê só umas coisas assim, umas imagens, umas coisas assim totalmente atrapalhadas. É a característica de cada um. É o aperfeiçoamento que alguns ainda precisam mais e outros já desenvolveram bem nessa área. A gente tem que compreender tudo isso e ver em qual posição nós estamos em relação a isso. Qual que é a minha posição em relação a esses acontecimentos? E aí a minha posição, se for tendente a menos clareza, significa que eu preciso desenvolver mais. Eu preciso aperfeiçoar mais, né? Eu trouxe um exemplo aqui um exemplo bom, né? De dupla vista, ou de segunda vista, que é a pesca milagrosa. Na pesca de Jesus, né, a pesca milagrosa, ele diz assim, um dia, estando Jesus à margem do lago de Genezaré, como a multidão de povo o comprimisse para ouvir a palavra de Deus, viu ele 2 barcas atracadas à borda do lago e das quais os pescadores haviam desembarcado e lavavam suas redes. Entrou numa dessas barcas, que era de Simão, e lhe pediu que a afastasse um pouco da margem. E, tendo-se sentado, ensinava ao povo de dentro da barca. Quando acabou de falar, disse a Simão, avança para o mar e lança as tuas redes de pescar.
E, super obediente, Simão, né, respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Contudo, pois que mandas, lançarei a rede. E, tendo-a lançado, apanharam tão grande quantidade de peixes que a rede se rompeu. Acenaram para os companheiros que estavam na outra barca, a fim de que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram de tal modo as barcas que por pouco estas não se submergiram. É o Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 7. Bom, o que significa isso aqui como exemplo de dupla vista? Quer dizer, uma possível explicação do fato, para a gente eliminar a ideia de milagre, simplesmente, né? Porque milagre está fora das leis da natureza. A dupla vista está dentro das leis da natureza. Então, para eliminar a ideia de milagre e racionalizar, vamos dizer assim, o fato, o ensinamento, o que nós vamos entender? Jesus tinha todas as capacidades espirituais em grau máximo, em grau mais elevado. Então, quando ele exercia uma delas, ele exercia na totalidade. A coisa acontecia de uma forma intensa. Então, essa explicação seria super simples, super tranquila. Por quê? Com Jesus, ele viu onde estavam os peixes que os pescadores não viram. Além disso, se eles passaram naquele lugar e jogaram a rede, pode ser que naquele momento os peixes não estavam naquele lugar. Mas, de qualquer forma, o que vai explicar realmente, fisicamente até, esse acontecimento, é o fato de Jesus ter capacidade de penetração nas coisas espirituais. Ele tinha uma percepção de penetrar no pensamento das pessoas. Ele sabia o que as pessoas estavam pensando. Tanto é que tem várias passagens dele interferindo e respondendo ao pensamento das pessoas. Tem essa passagem da pesca. E tem uma série de outras passagens que vai ver claramente, especialmente nessa, vai ver claramente que o que aconteceu, o que explica de uma forma bem simples e tranquila, é o fato de ele ter visto o que tinha lá no fundo do mar. Por quê? Para o espírito, na sua manifestação espiritual, ele não tem as barreiras da matéria. Então, um médium vidente ou clarividente, ele vai ver alguma coisa que está acontecendo no plano espiritual. Mas ele está dentro de uma sala fechada, com 4 paredes, com teto, na luz apagada, né? Como que ele vai ver o mundo espiritual? Ele vai vencer as barreiras materiais e vai perceber, indo nos lugares espiritualmente, ou de onde ele está, ver o que está acontecendo. Isso já acontece, já é confirmado para nós aqui hoje, nas condições que nós estamos. Imagina Jesus. Então, o que aconteceu neste caso foi isso. Quer dizer, Jesus não fez nenhum milagre, embora tenha ficado como se fosse milagre, né? Durante muito tempo ficou como milagre, porque não tínhamos a capacidade para compreender isso da forma que deveria ser compreendido. Mas, com o tempo, vem a doutrina espírita, vem o Kardec classificando, explicando tudo, a gente passa a ter uma visão geral dessas coisas. Ainda falta muito para a gente entender tudo, e por isso tanta dúvida. Por isso as pessoas duvidam tanto da mediunidade ainda. Por isso os próprios médiuns duvidam. Por isso os médiuns questionam uns aos outros. Eu já vi casos, por exemplo, de um médium falar que estava vendo um espírito no ambiente e o outro médium falar que não, que aquele espírito não estava lá.
Quer dizer, os dois eram médiuns. O que falou que não estava, era mais comumente vidente. Claro e evidente. O outro não era comum essa manifestação de vidência, mas de vez em quando ele via alguma coisa. Aí o supostamente mais experiente questionou o outro. Falou, não, esse espírito não está aqui, não. Ah, tá, mas e aí? Quem está certo, quem está errado? Às vezes, e ele falou aqui em cima, aqui, alguns são refratários, ou seja, algumas pessoas são refratárias a determinado tipo de mediunidade. Mas, às vezes, alguns médiuns de uma mesma especialidade, eles não conseguem perceber determinados espíritos. Porque isso depende até do momento que a pessoa está vivendo. Depende da posição espiritual que aquela pessoa vive naquele momento. Às vezes ela está numa vibração totalmente contrária à percepção daquele momento ali. Então a tendência é ela não ver, mas não significa que a outra não esteja vendo. Além disso, para o espírito ser visto e parecer que está no ambiente, ele não precisa estar no ambiente. O médium pode ir espiritualmente até o espírito, e o outro não. Então, se um médium se desdobra e vai espiritualmente até o espírito para ter essa visão e descrever, o outro não foi desdobrado e o espírito não está no ambiente. Então, tem uma série de fatores que aí a gente tem que parar, pensar e evitar julgamentos precipitados. Evitar conclusões precipitadas. Evitar desencorajar o outro da sua faculdade ou daquele momento que ele pareceu ter a faculdade que ele está tentando demonstrar. É muito sério e importante essa questão do nosso respeito às pessoas com quem estamos convivendo, principalmente nessa área da mediunidade. Porque a mediunidade tem uma série de... Não é surpresa para nós. Mas ela apresenta uma série de características que, por mais experientes que nós sejamos, ainda tem muita coisa para a gente aprender. Mas muito mesmo. Então, essas questões todas, elas já foram estudadas, foram catalogadas pelo Kardec, né? Foram explicadas, mas ainda falta muito. Depois do Kardec veio a série André Luiz, por exemplo, explicando uma série de coisas, demonstrando, mas ainda assim tem dúvida. Ele mostra lá, por exemplo, nos domínios da mediunidade, a mulher que é consciente e a que é inconsciente, as duas médiuns, né? Ah, por que um é assim e a outra é assado? São as características de cada um, são as necessidades de cada um. A nós, cada a nossa posição que estamos, com a mediunidade que temos, cabe, primeiramente, respeitar a manifestação do outro. Respeitar como está sendo a manifestação do outro. Respeitar o outro. Depois, estudar o fato, principalmente trazendo o estudo para a nossa necessidade, para o nosso esclarecimento. Não adianta, eu não sou médium ostensivo. Então, não adianta eu querer ficar preocupado em estudar a mediunidade do Nestor, que é médium ostensivo, que tem várias formas de manifestação. Eu tenho que estudar o meu caso, o que acontece comigo, sem me comparar e sem comparar o outro, sem ver, achar que tem a ver a minha com a do outro. Não. Tem coisas que são gerais, tem coisas que são individuais. Cada um vai ser de um jeito. Não tem como generalizar tudo. Tem como generalizar algumas coisas. A questão do crescimento moral é para todos.
a questão da autoevangelização é para todos. Mas quando você cai na parte, assim, vamos chamar de mais técnica, de manifestação, cada um é de um jeito. Cada um se comporta de um jeito. Cada um vê de um jeito. Não tem ninguém certo e ninguém totalmente certo, nem totalmente errado. Nós estamos numa estrada de aprendizado, de conhecimento, de busca de entendimento das coisas. E nessa estrada nós vamos aprendendo uns com os outros, não necessariamente comparando uns com os outros, mas observando o que acontece com um com o outro, para analisar o que acontece conosco, mas principalmente buscar os estudos específicos quando for o caso. O que acontece com o médium vidente? O que acontece com o clarividente? Qual que é a diferença? Por que eles chamam esse negócio de dupla vista ou de vista dupla? Né? Qual que é a diferença? O que significa exatamente? Aí, será que eu já tive isso? Ah, tá, então eu estou estudando esse tópico, dupla vista, ou vista dupla, né? Tanto faz. Eu estou estudando isso. Qual a importância desse assunto para mim? Eu já vi alguma coisa assim, além do mundo físico? Não, eu não, nunca vi. Tem alguém que vê? Tem. Então, você vê. O que você vê? O que é a dupla vista? É quando eu vejo o mundo material e o mundo espiritual. Como que Jesus ilustrou a dupla vista? Vendo o mundo material, ao mesmo tempo que ele via os pescadores lavando as redes, ele via onde estava o peixe que eles estavam precisando pegar. É dupla vista. O que a gente vê hoje? Você está vendo uma pessoa aqui encarnada e logo do lado você está vendo um desencarnado. Dupla vista. Você está vendo o mundo material e o mundo espiritual. Porque você está vendo coisa que ninguém está vendo. Ou pode ter mais uma ou outra que veja também. Mas é totalmente incomum. Então, você está vendo o mundo espiritual. Está vendo duplamente. É esse que é o entendimento. Tá, por que eu estou vendo isso? Qual que é a importância de estar vendo dessa forma? Qual a importância disso para mim, primeiro? Qual a importância disso para a coletividade? Tem que analisar tudo isso, estudar tudo isso. Aí, às vezes, a gente para, não estuda, fica só na imaginação. Ah, pode ser isso, pode ser aquilo outro. Nunca tem uma certeza nem para si mesmo. E aí isso alimenta a gente na dúvida o tempo todo. Isso, inclusive, tem dificultado, eu imagino, a prática mediúnica. Muito mais para os médios e trabalhadores do que para os espíritos. Os espíritos sabem o que está acontecendo. Eles têm certeza. Os médios, mesmo vendo, eu diria que a maioria não tem certeza do que está acontecendo. Ele vê, sente, ouve a voz do Espírito, ouve a voz identificando quem é o Espírito. Ele ouve a voz, ele sabe que é o Espírito. Mas ainda assim ele segura e fica em dúvida. Ele vê uma situação espiritual. Ah, tá, eu vi uma situação. Qual a vantagem dessa visão? Para mim e para o próximo. Aí vai entrar uma coisa importantíssima, que é a avaliação do que está vendo e do que pode ser falado, do que pode ser passado para os outros. O médium vidente, principalmente, tem essa responsabilidade. Tem muita coisa que ele não pode falar para os outros, que ele vai ter que segurar, avaliar e passar o recado, se for o caso, de uma forma que não seja assustador,
e que não vai desmotivar a outra pessoa diante da informação que está passando. Tem que ter cuidado. Eu tenho um exemplo que eu sempre conto. Eu estava numa reunião mediúnica um dia e, de repente, uma pessoa falou assim: tem alguém aí que tem um quarto assim, 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 assado, tem uma cama assim, assim e tal, e foi descrevendo o quarto todinho, dupla vista, né? Ela estava na reunião lá e estava vendo o quarto da pessoa. Aí uma pessoa falou: esse é meu quarto. Ok, tudo bem, né? Aí ela falou assim: tem um homem assentado na sua cama, um espírito. Aí a outra: um homem sentado na minha cama, um espírito? Será que é um obsessor? Será que é um mentor? Quem será? Você sabe quem é? Não sei quem é. Não sei identificar se é uma coisa ou outra. Certo? Olha só. Todos nós sabemos que tem espírito na nossa casa. Todo mundo aí agora sabe disso, sabe? Tem. Em todas as nossas casas aí tem. Aqui tem. Atrás de cada um de vocês aí tem espíritos. Invisíveis. Tá? Por serem invisíveis, eu falo isso aqui agora, vocês devem estar falando, claro que não tem nada a ver, não. Vocês vão até olhar de lado aí, não vão? Vão olhar de lado, assim, discretamente, né? E não vai ver nada. Ou vai, né? Melhor não olhar, né? Olha de lado, observe e tal, não vê nada, não vê ninguém. Esse é chute. Mas tem. É porque não são visíveis pelos nossos olhos comuns. Tá? Quando nós estamos nos nossos ambientes, nós, teoricamente, sabemos que tem espírito. Então, uma coisa é eu saber, entre aspas, que tem espírito aqui no meu quarto. E outra coisa é quem está me vendo pela câmera aí agora, a Marília, por exemplo, né? Ela olha pela câmera e está dando para ver uma beiradinha da minha cama, né? A Marília fala: Valdir, tem um espírito sentado aí na beira da sua cama, e está assim, 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 assado. Entenderam? Isso faz toda a diferença. Porque isso, automaticamente, eu estou dando esse exemplo, eu, sinceramente, eu não vou ficar preocupado. Mas a grande maioria vai ficar preocupado. Aí você tem que analisar o seguinte: por que que eu tenho essa dificuldade? Ou seja, por que que eu tenho essa percepção? Para que que ela serve? Principalmente em relação aos outros. Então, esse é o ponto fundamental dessa questão da dupla vista. É você saber o que vai fazer com o que está vendo. Algumas pessoas usam a dupla vista para ler cartas, ler à mão, para fazer algum tipo de reunião, de atendimento, para, tipo, adivinhar o que está acontecendo com as pessoas. Aí essas pessoas fazem isso, cobram para fazer isso e fazem disso quase uma profissão. Muitas vezes acertam nas previsões, nas visões, e muitas vezes erram e muitas vezes chutam. Porque quando a questão é profissional e depende dos espíritos, eles só vão se manifestar, eles só vão dar informação quando eles querem, quando eles acham que pode. Quando os superiores não dão a informação porque eles não concordam com a informação, de dar a informação, eles se afastam. Aí vem os outros, incentivam a pessoa a dar aquela informação que vai ser mais desagradável e prejudicial para a pessoa que recebeu. Uma vez uma pessoa me disse que ia uma pessoa, né, que fazia esse tipo de previsão, e a pessoa estava grávida. Naquele tempo não tinha ultrassom, a pessoa estava grávida e foi lá
da pessoa lá para saber o sexo da criança. Aí ficou sabendo o seguinte, que eles procuravam primeiro saber qual que era a preferência da pessoa. E falava, por exemplo, a pessoa está grávida, vai lá para saber. Chega lá, eles dão um jeito, conversando, acaba sabendo qual a preferência. Aí revela para a pessoa. Vai ser menino, que é o que a pessoa quer. Mas anota num caderninho, menina. Certo? Se nascer menino, beleza, está aceito, está resolvido, a pessoa não vai voltar lá para reclamar. Né? Mas e se for uma menina e a pessoa voltar lá para falar que a previsão estava errada, ela vai mostrar o caderno e vai falar assim, eu sabia que era menina, mas eu queria te agradar para você ficar mais tranquilo, você ficar mais equilibrado e tal, e receber bem o neném. Por isso eu falei com você que era menino. Quer dizer, uma mentirinha evangélica, né? Entendeu? Então, na verdade, é um jogo. Ou vai ser menino ou vai ser menino. Ela falou que é menino, anotou menino. Se falar que é menina, vai anotar menino. Então, ela vai estar sempre certa. E vai ter sempre uma explicação. E aí, esse jogo todo aí é a utilização dessa dupla vista que as pessoas utilizam de uma forma, às vezes, totalmente inadequada. Muitos têm realmente, muitos utilizam realmente, e é verdade, mas tem muitos que não utilizam, que não é verdade. E aí aprende a fingir que é. E aí o que vai acontecer? Vai piorar o negócio todinho, vai complicar tudo. Porque a pessoa que vai se prejudicar, o médium, no caso, é que vai se prejudicar. Por isso é importante. Você teve uma visão, a princípio, não quer dizer nada. Você teve uma visão. Isso significa que você tem esse tipo de mediunidade, da dupla vista. Analise a visão e veja qual a mensagem ela tem para você. Primeiro interessado é quem vê, quem viveu a situação. Analise a visão. O que ela tem a ver para você? Não, nada, não me chamou atenção em nada, então esquece. Aí teve uma visão. É um recado para alguém que você conhece. Analise o recado. Veja qual é a possibilidade de passar esse recado da forma que ele chegou. Para não se comprometer e, principalmente, para não comprometer a pessoa que vai receber o recado. Suponhamos que venha uma visão dizendo que uma pessoa vai adoecer ou já está doente até. Você não vai chegar para uma pessoa e falar, ô fulano, tudo bem? Ah, vim aqui te avisar que você está com câncer. Legal isso? Alguém gostaria de receber essa notícia dessa forma? Por um médium? Ah, eu tive uma visão espiritual. Mas ao invés de você chegar e falar isso, você poderia chegar a conversar com a pessoa que certamente vai ser sua amiga e perguntar para ela se ela tem ido ao médico, como que está a vida dela nesse sentido. E, de repente, a pessoa até solta alguma coisa e você fala da importância que a espiritualidade tem falado da importância de ir ao médico, de se tratar, de se cuidar. E que é bom fazer os exames periódicos, que depois de uma determinada idade, os homens precisam fazer aquele exame lá do câncer, né? As mulheres também, do câncer de mama. Então, tem alguns cuidados que a gente tem que tomar periodicamente. Fala disso com a pessoa sem falar que é um fenômeno espiritual, que é uma visão específica. É um conselho geral. A gente tem sido aconselhado no sentido geral para ter esse tipo de cuidado com a nossa saúde. Aí, se a pessoa entender a mensagem, ela vai procurar um médico e vai se cuidar. Se ela não entender, ela vai ficar na dela. Mas é isso mesmo que ela ia fazer, mesmo que você faça uma revelação.
que pode ser inverdade. Pode ter sido a manifestação de um obsessor que falou aquilo para você assustar a pessoa ou até provocar uma situação mais desagradável. Então, a vidência, eu particularmente considero uma das mais delicadas mediunidades. Principalmente se você vê coisas sobre os outros. É muito parecido com a questão da fofoca. Você vê, ouve coisas da vida dos outros, você precisa ter um cuidado muito grande ao passar isso para frente. Ou seja, é muito importante avaliar se é necessário e possível passar para frente, que tipo de reação, que tipo de problema vai causar o fato de você passar para frente aquela informação. Isso já é na vida em geral. Na vidência, tem uma característica muito diferente, porque o médium, se eu chegar em nome da mediunidade e falar, ele pode causar um impacto muito grande na pessoa com essa revelação e pode trazer uma complicação em vez de uma ajuda. Pensemos sobre isso. Vamos estudar os assuntos para que eles sejam claros e bons para nós. Mas não vamos permitir que o conhecimento que nós temos das coisas possa ser usado de forma a prejudicar, principalmente, os outros. Porque isso aí traria um problema muito maior para nós mesmos, do ponto de vista espiritual. Estudamos mediunidade, estudemos todos esses acontecimentos, porque eles são da vida. Estudemos tudo aquilo que se relaciona com as nossas necessidades do dia a dia. Procuremos mensagens que sejam consoladoras, para que nos momentos das crises, das dificuldades, nós nos lembremos dessas mensagens e elas fiquem presentes e sirvam de consolo para nós. Eu me lembro, já falei isso alguma vez aqui, que o Bezerra de Menezes falou no dia lá que ele foi buscar uma senhora que está morrendo, no livro, né, no Obreiros da Vida Eterna. Ele fala para ela, ensinando ela a morrer, né? Ele falou para ela que ele fixou numa passagem do Evangelho no dia dele, no dia da desencarnação dele. Ele diz que na hora ele lembrou Jesus chamando Lázaro. Ele lembrou de Jesus e falou, Lázaro, vem para fora. Aí ele diz que mentalizou isso e é como se ele estivesse ouvindo Jesus falando com ele. Bezerra, vem para fora. O Lázaro saiu do túmulo e ele saiu do corpo e desencarnou. Eu achei interessante isso, tem sugerido sempre que possível, a gente pegar uma passagem assim do Evangelho, né? Pegar uma passagem, uma conversa de Jesus. Por exemplo, Jesus chega para o Pedro e fala para o Pedro, avança para o mar e lança as tuas redes de pescar. Só isso. Jesus chegando para mim diante dos terremotos, das tempestades da vida, dos maremotos, e dizendo para mim, avança para o mar e lança as tuas redes de pescar. E lembra que o Pedro pescou muita coisa boa nesse dia, que foi o abastecimento dele e de muita gente. E se a gente lembrar de uma passagem dessa, e elas ficaram, foi para isso, nós vamos desviar do pensamento negativo, do julgamento, da condenação, da informação contrária. E vamos fazer o que é correto. O pensamento em Jesus vai nos levar sempre para o bem. O contrário vai levar para o mal. Obrigado a todos pela presença, pela atenção. Jesus ilumina todos nós.